Abrimos aqui o último episódio desta semana do Bíblia Fala. Estamos na RCS, nos 91.2 FM, para toda a área metropolitana de Lisboa, mas também, se nos procurar na internet, pode fazê-lo em qualquer parte do país ou do mundo. Também pode assistir ao Bíblia Fala através do Facebook da nossa rádio ou então através do canal de TV Hope Channel Portugal. Estamos a estudar a primeira epístola de Pedro. Tivemos ao longo destes dias, desta semana, a partir, digamos assim, o primeiro capítulo do livro da primeira epístola de Pedro, e hoje eu quero convidá-lo a si, que está desse lado, a abrir a sua Bíblia no capítulo 1 da primeira epístola de Pedro, para lermos do versículo 22 ao 25. 1 de Pedro, capítulo 1, 22 a 25, diz assim: Já que tendes purificado as vossas almas na obediência à verdade, que leva ao amor fraternal, não fingido, de coração, amai-vos ardentemente uns aos outros, tendo renascido, não de semente corruptível, mas de incorruptível, pela palavra de Deus, a qual vive e permanece. Porque toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que vos foi evangelizada. Pedro, será ajustado dizer que este amor fraterno que Pedro fala aqui é, no fundo, a expressão suprema do que deverá ser a nossa vida de santidade? Sim, eu penso que o amor, seja em que contexto for, segundo o mandamento bíblico, a verdade e o ensino da Bíblia, o amor é sempre a expressão suprema. Lembremos do que o apóstolo Paulo dizia quando escreveu aos Coríntios, não é? O seu famoso hino, quase ao amor, em que no final dizia: permanecem três coisas, não é? A fé, a esperança e o amor, mas o amor é a maior delas. Esta ideia-chave de que o amor é a essência, é a manifestação suprema da vontade de Deus, ela está revelada e expressa na Bíblia de muitas maneiras. Precisamente porque nós estamos a falar aqui de uma espécie de romantismo cristão. Pois era isso que eu ia te perguntar, porque de alguma forma nós podemos ver o amor pelo menos em três perspectivas diferentes, não é? Mas esta que Pedro e Paulo e todos os demais apóstolos falam, tem sempre aquela ideia vertical, não é? Entre Deus e o homem. Sem dúvida. Um amor que é construído a partir de Deus. O verdadeiro amor fraterno, este que o apóstolo Pedro se refere aqui, sem dúvida que ele corresponde a esse ideal divino. Mas é interessante pensarmos no seguinte, que Jesus já tinha dito esta mesma verdade de amai-vos uns aos outros ardentemente, e que sermos conduzidos a este amor fraterno na comunidade. No fundo, lembremos que Pedro ouviu as palavras de Jesus tantas vezes, praticamente ele terá estado em, se calhar, quase todos, se não todos os discursos de Cristo. Isto estava-lhe tudo presente na mente. E lembremos por isso que Jesus várias vezes disse isto declaradamente aos discípulos. Eu queria só partilhar aqui, ler muito rapidamente palavras muito conhecidas que estão em João, o Evangelho de João, no capítulo 13. Portanto, depois de lavar os pés aos discípulos, Jesus, no final desse momento e da ceia, daquela última ceia, ele virou-se para os discípulos e disse-lhes, no versículo 34, novo mandamento vos dou, amai-vos uns aos outros como eu vos amei a vós. Assim deveis amar-vos uns aos outros. E nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Quer dizer que o amor fraterno, esse amor cuja base é o amor entre Deus e os homens, mas que depois se manifesta na relação e no amor fraterno, Jesus tinha já advertido os seus discípulos, que depois seriam os apóstolos, os líderes da igreja, de que se esse amor se manifestasse na igreja, e lembremos sempre, Paulo está a escrever uma comunidade, que isso seria a melhor forma de o mundo, portanto, a melhor forma de a igreja evangelizar, ou seja, transmitir o evangelho. Muito mais do que transmitir conhecimento, doutrina, teologia, é o amor fraterno em ação numa comunidade, é uma autêntica proclamação do evangelho. Eu ainda recordo aqui as palavras de Jesus, quando orava ao Pai, em João também no capítulo 17,
em que sabemos que o foco da sua súplica qual era? Ele dizia: Pai, como eu e tu somos um, que também estes discípulos e aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, que eles sejam um. E ele repetiu a mesma ideia que ainda há pouco li em João 13, quando disse: para que o mundo saiba que tu me enviaste. Claro. Quer dizer, há uma relação direta entre a missão da Igreja, aquilo que a Igreja cristã é chamada a fazer no mundo, que é ser testemunha, que é ser luz, que é ser sal, que é proclamar o Evangelho. Há uma relação direta entre esse objetivo, essa missão, e o amor fraterno. Porque Cristo advertiu claramente à Igreja que quando esse verdadeiro amor se manifestasse, isso ia ser um espetáculo agradável e atraente ao mundo. Porque nós sabemos que o mundo está cheio de violência. Este mundo, usando esta expressão mundo, neste sentido bíblico de tudo o que representa o que está fora, digamos, da comunidade de crentes, esse mundo onde as relações muitas vezes são enganadoras, são falsas, ou são superficiais, ou são desequilibradas, ou destruturadas. E nós vivemos já uns milénios quase depois destas afirmações, e está claro que o mundo e as relações que nós vemos à nossa volta, na sociedade, chamemos-lhe assim, não estão em nada melhores do que esta descrição que acabei de fazer. Desde o núcleo familiar até às relações entre géneros, entre gerações, sei lá, há tantos níveis em que as relações estão destruturadas e não são genuínas, em que o interesse pessoal, o interesse próprio, é o primeiro catalisador das ações da maior parte das pessoas. Existir uma comunidade de pessoas que vivem esta experiência de um amor fraterno profundo, não há dúvida que isto tem um poder tremendo. Claro. É isso que ajuda a explicar que o apóstolo Pedro, com certeza inspirado por estes ideais que Jesus Cristo lhe comunicou, ele diz precisamente que a obediência à verdade, quer dizer, quando nós somos pessoas que queremos obedecer à palavra de Deus, é isso que é a obediência à verdade, é procurar qual é a vontade de Deus e querer cumpri-la e vivê-la. Quem procura viver em obediência à verdade é obrigado, entre aspas, a cumprir o primeiro dos mandamentos, claro, que é amar os outros e amar ardentemente. Esta expressão, quando o apóstolo Pedro utiliza aqui a expressão amai-vos ardentemente, ele vai usar precisamente o verbo agapau, essa tal ideia de um amor que é esse amor ideal, que é o amor que tem uma natureza divina, é um amor desinteressado pelo outro. Porque tanto o mesmo versículo, quando fala de amor fraternal, utiliza aí a expressão fileo, que é o tal amor, amizade, digamos, uma relação de afeto entre pessoas. No entanto, quando ele depois afirma amai-vos ardentemente, ele como que evolui para a expressão agapau, este amor HP, que é precisamente esse amor incondicional, centrado no outro, sem interesse próprio. Por isso é que nós compreendemos precisamente que o conceito que o apóstolo Pedro está a tentar explorar é que aquilo que nós recebemos de Deus, como que essa natureza divina, nós temos que conseguir expressá-la nas relações que temos com os outros. Por isso, sim, podemos dizer que, para voltar à tua pergunta inicialmente, podemos dizer que o amor fraterno, a verdadeira ligação e unidade entre os crentes, é a expressão suprema do que é viver em santidade. Às vezes temos uma ideia, ao risco, vamos dizer assim, de os cristãos terem uma ideia um bocadinho curta do que é que será viver em santidade, associando a isso, certas práticas que podem até ser ajustadas e de acordo com a vontade de Deus, e por vezes invertemos completamente esta pirâmide, vamos chamar-lhe assim, esquecendo-nos de que o amor fraterno é a expressão suprema dessa santidade. Porque se eu não amar os outros, eu revelo que ainda não amo a Deus. Claro. E penso que essa era a grande mensagem que o apóstolo Pedro estava aqui a tentar transmitir a esta igreja. Obrigado, Pedro.
É desta forma que saímos para fim de semana, dizendo-lhe que foi muito bom termos passado todos estes momentos consigo ao longo desta semana que agora fica pelo caminho, uma vez que vamos fazer uma pausa de 2 dias, mas nesta pausa tenha, enfim, eu diria, a coragem, o interesse de voltar a ver todos estes episódios para perceber atentamente tudo aquilo que nós estamos a falar sobre Pedro, sobre a primeira epístola de Pedro. Faça uma revisão, continue a ler a epístola de Pedro para que esteja por dentro do assunto que vamos trazer aqui à antena diariamente. E por isso mesmo, na próxima segunda-feira, neste mesmo horário, nesta que é a sua rádio, também neste canal TV, tudo para lhe dizer, tudo para deixarmos que a Bíblia fale. É isso que nós queremos. Até lá, tenham um ótimo fim de semana.